Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Como se já não tivéssemos os nossos problemas, agora tem esse gringo Textor aí, dono do Botafogo, enchendo o saco do nosso Campeonato Brasileiro. Por que não vai perturbar lá nos Estados Unidos? O cara é chato. A gente já está cheio de problema para resolver aqui. Agora vai criar confusão com o hábito, o futebol brasileiro. Ai, 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 ai. Silmar, vamos lá. Como é que estamos hoje, nesta quarta-feira, meio de semana? Tavinho, o dólar voltando a subir nesta quarta-feira. Tinha ocorrido aqui um período de decréscimo na cotação da moeda americana nos últimos dias. Agora o mercado voltando a subir, em torno de 0,6%. R$ 5,16 a cotação na moeda americana. Mercado de ações com queda, 0,2% no índice Bovespa da B3 em São Paulo. Mercado de petróleo recuando, queda de 0,5%, 88 dólares o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, muita volatilidade no mercado de grãos, soja agora subindo um pouquinho, abriu o dia em queda, sobe 0,4% na Bolsa de Chicago. Isso é uma boa notícia, porque já é o quarto dia consecutivo que a soja opera em alta. Vamos ver se mantém até o final do dia. Tem proporcionado aqui algum movimento de negócio no mercado brasileiro. Milho também sobe em torno de 0,3%. Trigo na contramão cai um pouco, 0,3%. Arroz em casca em Chicago também com perdas em torno de 0,3% nessa manhã de quarta-feira. Na Bolsa de Nova York, café volta a subir um pouquinho, 0,8%, café arábica em Nova York, cacau também volta a subir, havia caído ontem, 2,9%. Na contramão, o açúcar bruto caindo, 0,4%, suco de laranja também, menos 0,3%, algodão cai 0,2%, boi gordo no mercado futuro da B3 subindo 0,5%. Aliás, o mercado de boi tem uma boa notícia aqui também. Os preços no mercado físico, ou seja, lá no interior do país, começam a reagir pelo Mato Grosso. Diferentemente do resto do país, onde os preços ainda continuam achatados, Mato Grosso mostrando uma reação. Havendo um bom movimento de compra lá dos frigoríficos, e isso pode estar proporcionando essa recuperação gradativa dos preços, pelo menos nesse estado, que, aliás, é o que detém o maior rebanho bovino do país. Então, esse é o retrato desta quarta-feira, Tavinho, por enquanto, né? Que nós estamos ainda no início do dia e o mercado pode mudar no decorrer das próximas horas. E hoje, acompanhado dos latidos dos cachorros, aí você está com os passarinhos, aí parece que é um bem-te-vi aí que está... Muita água. Mas é impressionante que como chega aí o som nítido, né? Porque para mim está longe, inclusive. Aqui chega, deve ser por conta da frequência, né? Que é muito aguda a frequência do canto do passarinho. Eu acho que ela acaba tendo uma recepção melhor aí aos microfones do que aos nossos ouvidos. Coisas da natureza. Mas chegou... Eu fecho a janela aqui, acaba a festa, pode deixar. Tá ouvindo? Sim. Agora parou. Amanhã eu fecho a janela também, fica tranquilo. Não fecha não, deixa o passarinho lá, que é isso? Vai fechar a janela, nada. Deixa o passarinho lá, passarinho é do bem. Quer dizer, em desenho animado, né? Porque... Você... Às vezes lá na praia eu coloco umas bananas e uns mamões no muro para sanhaço, enfim, aquele... cabeça vermelha, tinha sangue, enfim, sei lá, para eles virem comer. Rapaz do céu, essa história de que passarinho é bonzinho, tem um lá comendo uma banana ou um mamão, o outro chega batendo asa, já vem batendo asa em cima e faz um esparramo. Ai, legal, deixa a natureza trabalhar aí. Opa, vamos falar de uma boa notícia aqui. O transporte de milho e soja pelo modal hidroviário brasileiro teve um crescimento de mais de 782% nos últimos 13 anos. De acordo com dados do Anuário Agrologístico 2024, publicado pela Conab, o volume de movimentação dos 2 grãos por essa via subiu mais de 3 milhões de toneladas em 2010 para 30 milhões de toneladas no ano passado.
O documento mostra ainda o aumento na participação dos portos do Arco Norte como canal de escoamento de grãos no país. Segundo a empresa pública federal Infra SA, os pedidos para autorização de instalações portuárias privadas após a promulgação da Lei dos Portos vêm subindo de forma acelerada desde 2015. Atualmente, o Brasil possui 253 terminais de uso privado e 247 públicos. Bom, Sumário, isso aí é para soja e milho, mas nós estamos falando aí da malha hidroviária brasileira, que é muito grande, deveria ser melhor utilizada e mais bem cuidada do ponto de vista técnico para você ter uma boa logística. Aí no Arco Norte nós temos realmente os principais rios, né? E aí, por exemplo, tudo que chega a Manaus praticamente chega por navio, pela hidrovia do rio Amazonas. Agora, nós temos importantes hidrovias aqui também. Lá no sul do Brasil, o Rio Grande, que faz divisa de Santa Catarina com o Uruguai, depois, quando ele vai fazer divisa com a Argentina e ele vai originar a Bacia do Prata, ele é uma importante hidrovia no sul do Brasil. Aqui em São Paulo mesmo, nós temos a hidrovia Tietê-Paraná, mas eu acho que nós poderemos investir mais, né? A Argentina, por exemplo, investe bastante, investiu em hidrovias, e por isso o escoamento da sua soja pela Bacia do Prata é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais barato do que tirar o nosso milho e nossa soja do Centro-Oeste para levar para os portos do Arco Norte. Tavinho, essa é uma das notícias para o nosso agronegócio que eu tenho ouvido nos últimos anos, até eu diria. Nós temos duas dependências muito críticas. Uma é a dependência excessiva de importação de fertilizantes. O outro é o nosso custo alto do transporte, muito focado em transporte rodoviário, que é o mais caro que existe. Não faz sentido o Brasil, um caminhão atravessar o Brasil inteiro, 3.000 quilômetros aqui carregando soja do interior para um porto, por exemplo. Então, isso é uma excelente notícia, que é o uso maior das nossas hidrovias. O Brasil tem um manancial muito grande de hidrovias e é o menor modal utilizado hoje no país. Isso é uma notícia boa, porque a gente nota que isso vem crescendo, o uso de hidrovias para o transporte de grãos, especialmente de soja e milho, em direção ao norte do país. Então, são novas hidrovias que estão crescendo. Uma é do Rio Madeira, que já é um pouco mais antiga, que chega até Itacoatiara, lá no Amazonas, aí pega lá os rios amazônicos e desemboca no mar. E outra, agora mais recente, é a rodovia do Tocantins, do Tapajós, melhor dizendo, que pega o norte do Mato Grosso e vai até lá um porto no estado do Pará. Isso é o que mais tem crescido ultimamente, e desafoga bastante a rodovia 163, aquela que está congestionada já e não é duplicada. Aquela que tem toda aquela polêmica com relação lá à ferrovia que está projetada nessa região. E tem muita coisa para ser ocupada ainda. Temos aí uma hidrovia potencial, que é a Araguaia-Tocantins, o rio Araguaia ali, que divide o Mato Grosso com Goiás e segue até a confluência com o rio Tocantins, lá em cima. E ali tem algumas pedreiras ali que impedem ainda a navegação, que dependeria de algum investimento para liberar uma parte desse trajeto para utilizar também essa imensa hidrovia aqui, que seria de grande significado para o barateamento do transporte de grãos aqui no país. E esse, eu digo, é o principal gargalo aqui em termos de logística do agro brasileiro, que carece muito do transporte e retira a renda do produtor, né? Ou seja, fica na estrada, fica no caminho, que o produtor podia estar recebendo, assim como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde temos aqui uma hidrovia que praticamente atravessa todo o país de norte a sul, né? Que é o Mississippi e Missouri, a ligação de dois rios, e ali que transporta a maior parte da produção de grãos dos Estados Unidos, sem contar que tem muita ferrovia também. A Argentina também tem esse diferencial, tanto em ferrovia quanto em hidrovia, e o Brasil estava devendo aí alguma coisa melhor nesse sentido. Então, uma boa notícia desse crescimento que está havendo ultimamente aqui no uso de hidrovias no Brasil para o transporte de soja e milho. Isso é uma grande notícia, que pode ainda crescer muito mais esse modal ainda nos próximos anos, utilizando, portanto, essas outras hidrovias em potencial que eu acabei de citar, especialmente em direção ao norte do país. A produção está crescendo, né, Tavinho? Norte do Mato Grosso, o próprio estado de Tocantins, com um potencial muito grande de crescimento ainda para o futuro. Então, é preciso realmente solução mais inteligente para o nosso transporte. Sem contar a própria ferrovia também, que está parada lá, a Ferrogrão, né? Inclusive, o nosso pessoal levantou aqui um mapa da Conab. Pode colocar ele na tela de novo aqui, enquanto você estava... o mapa estava ilustrando aí o seu comentário.
E nós temos exatamente essas hidrovias que você falou funcionando aí, mas podemos explorar isso muito mais. E aproveitando o seu gancho final aí, presta atenção nisso. Ó. O modal brasileiro, os dados são da Conab, ou seja, rios que transportam cargas, né? Soja de milho aí, por exemplo, é de 20.125 quilômetros. O modal ferroviário, que já foi um dos principais do Brasil, foi abandonado e agora tenta se recuperar em algumas áreas, mas é difícil, você mesmo citou a Ferrogrão aí, que está empacada tem mais de 2 anos, a pedido de um deputado nanico e atendido por um único juiz do Supremo, né? E aí o preço da obra vai ficando lá nas alturas. O modal ferroviário tem 30.535 quilômetros. Se você somar 30 mil com 20 mil, dá 50.650 quilômetros entre modal ferroviário e modal hidroviário. Vamos para as estradas. Por que custa caro transportar as coisas no Brasil? Nós temos 65.816 quilômetros de rodovias pavimentadas federais. Rodovias pavimentadas estaduais e municipais, 147.684. 148 mais 65 dá 210, dá 200, quase 220. Praticamente aí uns 220 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. E aqui tem 12% aqui que tem, não sei o que, eu não consigo ler isso aqui. Mas, enfim, há uma discrepância muito grande e esses dois modais, tanto o ferroviário quanto o hidroviário, mereciam um carinho, um cuidado melhor, como nós já dissemos, né? Sem dúvida nenhuma também. Esse é o nosso grande defeito aqui em termos de competitividade em relação aos nossos concorrentes. Eles têm muito mais vantagem. O produtor argentino e americano ganha mais porque tem menos desconto em termos de custo do frete, né? Que é muito caro aqui no Brasil. Não faz sentido esse negócio de caminhão atravessar o país, o transporte mais caro que existe e exige muito investimento em estradas, que é um transporte caro, tem que estar sempre sendo reformado, ao contrário de hidrovias e ferrovias, né, que estão lá instaladas, não precisa ter conserto permanente, como acontece com as rodovias. Então, isso devia ser o grande investimento para diferenciar e fazer crescer com mais competitividade o agronegócio brasileiro. Até por conta desse crescimento que ocorre bastante em direção ao norte. Os portos já estão aparecendo, você tem havido investimento em portos, está faltando realmente é a forma de chegar lá de forma mais barata, né? Tem portos agora no Pará, bastante modernos, que estão sendo utilizados, lá no Maranhão também. Está faltando exatamente a forma mais inteligente de chegar até lá. Que é nada contra o transporte rodoviário, os nossos amigos caminhoneiros que cruzam o Brasil para baixo e para cima, levando as mercadorias, mas tem coisas que não têm muito sentido. Eu não sei se vingou o projeto da navegação de cabotagem aí pelos portos do litoral brasileiro, mas se vingou, está andando? Porque não tem cabimento carregar uma carreta de arroz lá em Uruguaiana e levar para Manaus, né? Ou para Natal, no Rio Grande do Norte. Então, dentro do modal e da escolha feita pelo Brasil, nós ficamos com um modelo mais caro de transporte. Não vou falar aqui do transporte aéreo, esse é diferente, está num outro patamar. Mas nós ficamos com um modelo mais caro, que é o modelo do transporte rodoviário. Ele tem que permanecer, mas o hidroviário e ferroviário tem que andar para frente, você bem lembrou. A hidrovia do Mississippi já existe há quantos séculos, há quanto tempo? A hidrovia do Paraná, lá, do Mar del Plata, que você citou. Por isso é que eles são mais competitivos, tanto os argentinos como os americanos, na hora de escoar a produção. Outro modelo nosso que está errado também são grandes extensões de produção que nós temos, com fazendas que saem da beira das rodovias e vão e se estendem por longos trajetos e depois essa mercadoria, soja, milho, grãos em geral, tem que ser retirado de longe em estradas precárias até chegar a uma estrada asfaltada. Esse modelo também está completamente errado. Se você pegar nos Estados Unidos, você tem uma faixa que beira as rodovias, onde a produção é escoada e o preço é garantido pelo governo. Se você quiser plantar lá atrás, você tem lá 3 mil alqueires. O governo se compromete com 300 alqueires, que é onde ele sabe que não vai comprometer o custo. Se você quiser plantar lá atrás, lá no fundo, é problema seu. Aqui não. Às vezes as extensões vão longe demais. Precisa mudar isso também. Sem dúvida. E olha, também o transporte rodoviário não perde nada com isso. Faz simplesmente viagens mais curtas, mas faz mais viagens, né? Faz viagens de 500 quilômetros, volta, faz outra. Ou seja, não faz sentido perder dias e dias atravessando o país, rodando 3 mil quilômetros. Isso aqui não faz sentido.
seja, o transporte rodoviário, inclusive, cresce junto com as hidrovias e as ferrovias, porque tem que levar até um ponto de embarque, né? Tanto no caso das ferrovias quanto das hidrovias. Melhora o trabalho de entrega vicinal, né, em pequeno trajeto. Com isso, você tem menos perda no transporte, com isso, você tem menos gasto de combustível, com isso, você tem seguros mais baratos, com isso, você tem menos desgaste de peças, entendeu? Ou seja, a manutenção menor. Não tem sentido você transportar 15 mil quilos numa carreta, de norte a sul do Brasil, quando num navio você pode transportar quanto? 200 mil, né? Ou num trem. Comboios, inclusive, de barcos, né, que atravessam lá o Rio Madeira, lá, que levam milhares de toneladas, muito mais do que um caminhão, e com mais tempo, mas com muito custo, com um custo muito mais baixo, né, também, que é o que importa, né? Bom, deixa eu só pegar um outro assunto aqui. Os preços pagos aos produtores agropecuários despencaram mais de 15% nos últimos 3 meses deste ano. O valor dos grãos teve queda de 25%, puxado pela soja, com redução de 29% nos preços. O milho com queda de quase 26% e o trigo com desempenho negativo de 25%. Na pecuária, a redução dos preços foi de 12%, com o leite rendendo menos 19%. Na contramão, os hortifrutícolas tiveram valorização. Destaque para a batata, com aumento de 68% nos preços, para a laranja, com aumento de 61%, e para a uva, que está 45% mais valorizada. Em relação aos preços internacionais dos alimentos, o recuo é de 4,5%. Bom, eu sei por quê, mas quem é de fora do negócio está lá em casa perguntando por que eu estou pagando tão caro tudo e o produtor está recebendo cada vez menos, inclusive com perda de 15% aí nos últimos 3 meses. Com a palavra, professor Silmar César Miller. Tem uma explicação. Tá bem, os preços de alguns produtos, como é o caso de soja e milho, já vem em queda desde o ano passado, né? Tivemos uma safra recorde, tanto de soja quanto de milho, os preços despencaram praticamente todo ano e continua assim nesse início de ano também. Soja e milho, realmente, com o produtor recebendo muito pouco pelo produto. Isso, claro, tem problemas para os produtores de soja e milho, tem vantagens para setores consumidores. O setor de aves e suínos está pagando uma ração mais barata. O produtor de leite também está com a ração mais barata por conta dessa queda dos preços desses ingredientes básicos da ração. Então, tem efeitos dos dois lados, né? Realmente é um problema sério porque isso impacta diretamente na economia do país, né? São produtos muito importantes, um impacto muito grande no PIB brasileiro, especialmente em setores importantes como soja, milho e pecuária. Tanto a pecuária de corte quanto a pecuária de leite. Ambos também com preços mais baixos na série histórica que a gente tem vindo e continuam nesse patamar durante esse ano. E as exceções são esses setores citados aí, que o setor de frutas, que já vem bem desde o ano passado, inclusive com exportações crescentes e com preços médios mais altos do que nos anos anteriores. Agora, tem problemas aqui de impactos na inflação, né? Porque um período de chuvas como esse tem provocado muita queda na produção, especialmente de hortigranjeiros, e isso fez com que os preços dessem um salto nesse ano. Isso tem impacto direto na inflação. Ou seja, a chamada espada de dois gumes, né, Tavinho? Ou seja, tem efeitos deletérios aqui na economia, por um lado, impacta na inflação, por outro lado, alguns setores se beneficiam por conta de barateamento de insumos que ele usa para produzir, que é o caso, por exemplo, dos setores de carnes, suínos e aves, por exemplo, que não que tem caído, tem preços em queda também, mas se beneficiam de queda também nos custos da produção. Então, esse é o cenário que a gente está vendo aqui, que já persiste por um bom tempo e deve continuar assim por mais algum tempo ainda. Não tem no horizonte próximo aqui uma perspectiva de melhora significativa dos preços, tanto da soja quanto do milho, quanto do próprio boi gordo, por exemplo, e do leite. É mão e contramão. Como você bem disse, é faca de 2 gumes. Que o pessoal, que em vez de falar chuva de granizo, fala chuva de pedra, fala que é faca de 2 legumes. Corta a cenoura e corta a abobrinha também. Silmar, a gente volta amanhã. Obrigado pelas informações. Um bom dia. Tavinho, obrigado. Um bom dia. Até amanhã. Até mais.